1937, se inaugura um outro regime político, ainda que com Vargas à frente, né, conhecido aí como Estado Novo. Né. Então, as raízes desse novo golpe em 1937, né, são diversas. O processo que culmina no golpe ele tem que ser localizado em vários momentos. Né. Primeiro, já falei para vocês, o levante de 1935, né, a tentativa de levante comunista, né, e a repressão a esse levante fortalece a figura de Vargas e aqueles que defendiam a centralização do poder e a implantação de uma ditadura para controlar a sociedade. Né. A Lei de Segurança Nacional e o estado de guerra dão poderes excepcionais e suspendem os direitos constitucionais, né, durante praticamente todo o ano de 1936, né, mesmo já com quase todos os comunistas, enfim, presos. Né. Há uma certa abertura, né, vamos dizer assim, há um certo clima de liberdade política, né, no país em 1937, até porque, lembremos, Vargas foi eleito em 1934 para governar até 1938. Né? Portanto, para governar por mais 4 anos, né? Essa foi a opção da Constituinte, e o que implica que em 1937 deveria haver eleições presidenciais. Então, efetivamente, alguns nomes se lançam nessa campanha, né, presidencial para substituir Vargas. Né, e o ano de 1937 é marcado, então, por vamos dizer assim, por essa agitação eleitoral no país, com a perspectiva, portanto, das eleições de 1938. Né. Basicamente, 3 candidatos vamos dizer assim, despontaram nessa corrida. Né. Armando Salles de Oliveira, né, candidato, tinha a sua base na elite paulista, né, candidato que defendia um modelo liberal de regime, portanto, que defendia, em grande parte, os princípios políticos derrotados em 1930, ainda que abertos a uma modernização do país, a moralização eleitoral, mas, de todo modo, a âncora do Armando Salles, né, era o liberalismo, vamos dizer assim. José Américo de Almeida, que era um nome que tinha sido ligado a Vargas, né, a cúpula do poder pós-30, que tinha se aproximado, né, dos tenentes, né, ainda que de maneira moderada, que tinha se aproximado, vamos dizer assim, de uma tendência forte em 1930, que é aprofundar as rupturas com a política oligárquica. Né. Então, o José Américo de Almeida, ele se apresentava como candidato da Revolução de 1930, vamos dizer assim, supostamente um candidato do governo Vargas, embora na prática Vargas não o tinha chancelado plenamente. Né. Isso é interessante, aliás, né, o que sugere que Vargas e o grupo, a entourage do poder ali, palaciano, já pensava numa solução continuista, né, porque a relação com José Américo de Almeida não era propriamente uma relação de um governo com seu candidato oficial, embora assim fosse visto por uma parte da opinião pública. Né. E o terceiro nome, que eu acabei não colocando aqui no slide, né, Plínio Salgado. Né. Plínio Salgado, representando a extrema-direita brasileira, no caso, a Ação Integralista Brasileira, né, que era o nome de um grande movimento fascista que houve entre 1932 e 1938 no Brasil, né, e que reuniu milhares também de militantes. Vai. Existe algum motivo de Vargas não ter se candidatado? Não podia, né? Até 1938. Até 1938. E é interessante porque, enfim, já em 1936 e 1937, pelo menos os biógrafos de Vargas, os historiadores aí que pesquisam o período, já demonstram que havia uma forte movimentação nos setores militares e no círculo mais estreito do poder em torno de Vargas para continuidade, ou seja, para a implantação de uma ditadura. Né? E é interessante que a oportunidade para essa ditadura veio com a divulgação, em agosto de 1937, do chamado Plano Cohen. Né? Divulgação pela imprensa de documentos, né, encontrados, né, vamos dizer assim, que provariam
uma nova conspiração comunista, um novo levante comunista que estava sendo planejado pelo, enfim, pela Internacional e pelo partido. É interessante que o plano Cohen depois revelou-se um documento falso, aliás, é um caso bastante interessante, que talvez ainda tenha alguma, apresenta algumas possibilidades de estudo ainda, de pesquisa, porque é um caso, talvez o caso mais famoso de documento falso na história do Brasil, né? Na verdade, depois revelou-se um documento que tinha sido forjado pelos integralistas, né? Sobretudo pelos integralistas ligados ao Exército, né? Havia militares integralistas, embora o Exército não chancelasse o movimento integralista. Né? A descoberta desses documentos e a providencial divulgação desses documentos na imprensa, né? Revelava assim, o que seria o horror de um novo levante comunista. Né? O documento descrevia, inclusive, detalhes de tomadas de fábricas, destruição de igrejas, né? Invasão de domicílios, estupro de mulheres burguesas, enfim. Então, ele descrevia com detalhes o que seria, o que deveria ser a tática, né, desse novo levante. Repito, depois isso revelou-se falso, na verdade, forjado pelo então capitão Olímpio Mourão, né? E nas suas memórias, o Olímpio Mourão diz, na verdade, o que eu fiz foi imaginar um levante comunista para imaginar como as milícias integralistas deveriam reagir a ele. Eu não tive nada a ver com a divulgação desses documentos na imprensa. Isso é culpa do Getúlio, culpa do governo. É interessante que o Olímpio Mourão assume até a autoria, mas ele não assume, vamos dizer assim, o plano de divulgar esses documentos como se fossem documentos verdadeiros, porque é assim que foram apresentados na imprensa em 1937. Bom, isso causou todo um rebuliço na opinião pública, novamente, né? Obviamente na opinião pública conservadora, né? Que tinha um verdadeiro pânico, né? da Revolução Proletária, da Revolução Comunista, e ensejou toda uma espécie de paranoia anticomunista revivida, né? Que acabou sendo muito bem capitaneada pelo governo Getúlio. Né? E acabou criando vamos dizer assim, se sobrepondo à agenda da campanha eleitoral. Isso que é interessante. Quer dizer, vejam, então, para o governo, que já não era muito simpático a rodízio de poder, as eleições, sobretudo com a perspectiva da volta da oligarquia paulista ao poder na figura de Armando Salles. Essa é a questão. Não havia propriamente pesquisa de opinião, né, sofisticadas à época, mas tudo indicava que a candidatura Armando Salles de Oliveira era a candidatura mais sustentada, né, por vários grupos influentes na política brasileira, a começar por São Paulo. Né. No entanto, então, a perspectiva, né, de uma vitória eleitoral, né, de um membro, né, do Estado, vamos dizer assim, que tinha sido derrotado em 30, né, que representava, portanto, de uma maneira ou de outra, ainda que de maneira um pouco dissidente e alternativa, uma oligarquia derrotada, talvez efetivamente é isso que estivesse na preocupação do governo federal, mais do que os comunistas, que estavam todos presos, mortos e derrotados. Né? Ninguém que tivesse uma informação séria, né, de bastidores levava a sério a ameaça comunista naquele momento. Né? No entanto, ela foi muito providencial para criar um pânico na sociedade e dizer, olha, ou é uma ditadura, ou enfim, a revolução, o apocalipse, né, o bolchevismo, né, como se dizia. Né? Aliás, é muito curioso, porque logo quando Vargas justifica, né, o golpe que se dá em 10 de novembro de 37, aliás, né, 80 anos esse ano, né, haverá uma série de eventos aí historiográficos em torno dos 80 anos do golpe do Estado Novo, né? Logo que Vargas justifica, logo depois ele justifica, ele enfim, se dirige à nação, ele dá a entender que a questão central, né, além da preocupação com o comunismo e tal, que está obviamente presente, era a possibilidade da volta da política oligárquica. Né? E que aspecto da política oligárquica desagradava esse grupo que estava no poder? A possibilidade de um novo estilo ultrafederalista ou federalista na política brasileira, com as oligarquias regionais novamente assim, criando uma agenda da política nacional. Né? Então vejam que o que está em jogo muito mais é
vamos dizer assim, uma política nacional minimamente integrada, ainda que mantendo os interesses das oligarquias. Isso em nenhum momento a chamada Revolução de 30, ou regime pós-30, afetou. Né? Temos que tomar muito cuidado com às vezes, essa autoimagem que, né, a época se criou, que seria um movimento que teria acabado com as oligarquias. Né? Isso nunca aconteceu de fato, porque as oligarquias estaduais tinham muito poder ainda, de fato. Né? Só que o rearranjo da política nacional pós-30 é significativo. Ou seja, efetivamente há uma centralização no Estado Nacional, no governo federal, e a criação, inclusive, de aparatos de regulação e de tutela sobre o tecido social que vinham do governo federal. Então, é a perspectiva disso se perder, em grande parte, que desagradava, né, principalmente os atores políticos que sustentavam o governo Vargas, o exército e a burocracia civil, né, técnica, sobretudo. Né. Então, e obviamente conectado com, sobretudo, as interventorias, que eram eixos de apoio de Vargas nos estados. Né. Então, quando Vargas se dirige à nação, é interessante que ele fala do comunismo, da ameaça, da comoção intestina, né, mas também fala, né, da ameaça do federalismo, da ameaça das oligarquias voltarem ao poder por um resultado eleitoral. Né. Então, isso é interessante. O golpe ele é mais contra a possibilidade de haver eleição e rodízio de poder e a volta das oligarquias e do federalismo do que propriamente um medo real do comunismo. Né. Então, essa é uma polêmica historiográfica, bom você tocar nesse assunto, porque há uma certa historiografia, né? A historiografia mais tradicional da Revolução de 30 diz o seguinte: a Revolução de 30 ela abre caminho para a industrialização no Brasil, para a ascensão da burguesia industrial. E esse era o grupo que sustentava Vargas. Então há uma certa ideia de que, mal comparando, né, 30 teria sido uma revolução burguesa no Brasil. Né? Aí dentro da nomenclatura, principalmente do debate marxista. Boris Fausto, no seu livro aí clássico, Revolução de 30, ele diz, olha, a relação entre Revolução de 30 e industrialização não é direta. Ela é mediada por um processo econômico e político muito cheio de idas e vindas. Né? Primeira questão é que não dá para industrializar um país, né, complexo como o Brasil por decreto. Não havia efetivamente forças econômicas, né, em 30 capazes de dar esse salto, sobretudo no setor privado. Então 30 prepara uma política econômica nacional que lá no final da década de 30 que vai efetivamente se transformar numa política industrializante. Essa é a tese de Boris Fausto. Né? E quais grupos, obviamente, em torno de Vargas, né, que pensavam o arranque industrial brasileiro dentro de um cenário de controle político do Estado Nacional sobre as forças dos Estados, que eram vistas como forças agraristas, né, ligadas aos interesses da agroexportação. Né? Então, é essa conexão que se faz, às vezes, entre Estado Novo, golpe político, centralização e industrialização, mas é uma relação que tem que ser vista como mediada, como indireta. Então, quais forças efetivamente apostavam, né, nessa centralização política no Estado Nacional e na coordenação de esforços políticos, econômicos, sociais na direção de uma industrialização? Basicamente o Exército e um setor da burguesia industrial que passou a efetivamente se ligar ao varguismo, né, nesse momento. Né? Principalmente aí São Paulo, Roberto Simonsen, né, Evaldo Lodge no Rio de Janeiro, né, e a família Guinle, que eram famílias, né, ligadas às indústrias. Esse grupo, sobretudo depois do golpe de 37, né, constituiu uma espécie de base, né, de apoio na burguesia industrial em relação a Vargas. Tá? Mas o grande ator político, talvez, que tenha estimulado essa ideia de uma centralização do poder e uma planificação econômica de maneira muito contundente era o Exército. Quer dizer, o Exército brasileiro entendia que a falta de uma base industrial no Brasil era também um fator de fraqueza do país diante de um mundo conturbado, que já está indo para a Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia de industrialização, defesa nacional, isso sempre foi a marca do pensamento do Exército. Né? E que, em grande parte, explica por que os tenentes, lá nos anos 20, pediu, né,
uma política que não só valorizasse o café, que realizasse a industrialização do país. Né? Professor, nesses 15 anos, como você desenvolveu a questão da terra? Teve alguma coisa assim, expressiva antes das ligas camponesas? Nada, nada. A questão da terra era, assim, quando muito, objeto de uma retórica muito vazia do governo Vargas, mas não houve uma política agrária no sentido, principalmente, de dividir terras. Né? O latifúndio dava o tom. Boa parte das interventorias e oligarquias que apoiavam as interventorias estaduais eram latifundiários, inclusive alguns deles que só viam na terra rendas, né? Fator de especulação mesmo. Vamos dizer assim, viam na terra um fator de especulação financeira. A rigor, em muitos estados, a terra não produzia nada, mas era um fator de poder e riqueza, no sentido de ser, né, um elemento de futura renda. Né? E, além disso, a outra parte dos fazendeiros estava ligada à agroexportação. Né? Então, é curioso que a chamada Revolução de 30, que, embora tenha uma retórica muito voltada para o operariado urbano, né? Direitos trabalhistas, né? Condições de trabalho, higiene nas fábricas, né? Melhores salários, né? Quer dizer, havia essa retórica, havia um conjunto de uma preocupação, principalmente até 43, mais de tutela e controle do que de regulação, mas havia já um esboço de regulação. Aliás, desde o final da Primeira República, diga-se, né? Havia já uma tentativa de organizar uma legislação trabalhista mais moderna, né? Que não existia. Então, para o operariado urbano havia retórica e algumas ações legais práticas, né? Para o campesinato, para os trabalhadores rurais, nada. Do ponto de vista da mobilização desses camponeses, também não há registros significativos. Né? Quer dizer, o que há é muita violência no campo, no Brasil, nesse momento, que é sinal de uma tensão social, causada pela miséria, pela questão da terra. Mas movimento organizado, acho que, enfim, é uma lacuna historiográfica. Talvez, obviamente, as futuras pesquisas consigam detectar, né? Mas, a rigor, é nos anos 50 que essa questão agrária explode, como agenda social e política. Né? E aí sim, com um movimento organizadíssimo em vários pontos do Brasil, com revoltas camponesas que já não se prendem àquela retórica religiosa, aquele discurso messiânico que está lá no começo da República. Né? Então, isso seria mais anos 50. Agora, é significativo, portanto, que esse, né, como diz o Boris Fausto, que o estado de compromisso construído em 30 tenha simplesmente apagado a questão agrária e a questão camponesa. Porque, vamos dizer assim, as dissidências oligárquicas que sustentavam o novo regime não admitiam, obviamente, colocar isso em pauta, porque o poder político delas nos estados vinha do coronelismo, vinha dessas oligarquias agrárias. Né? Essa é uma questão importante, o que explica esse passivo social no Brasil, né? Até hoje. Né? Porque aí inaugura-se um processo de modernização urbana e industrial, deixando de resolver a questão agrária. Isso vai ser um fator, inclusive, de distorção no capitalismo brasileiro. A questão agrária não é uma pauta socialista. A questão agrária é uma pauta de modernização capitalista. Vocês têm que sempre lembrar disso. No Brasil, no debate público, essa questão às vezes é invertida. Né? Parece que falar em reforma agrária é uma questão da extrema esquerda. Né? Historicamente, né, reforma agrária é uma pauta de modernização capitalista. Porque se você tem um campo improdutivo, uma terra improdutiva, isso vai afetar no custo de vida nas cidades, vai afetar em distorções no fluxo de mão de obra, né, rural para urbana, vai afetar na capacidade de produção de alimentos, na capacidade de gerar divisas. Né. Então, uma série de distorções que a gente vê no Brasil hoje. Né. Cidades inchadas, né, processo migratório assim, abrupto, né, baixa utilização de mão de obra, superexploração do trabalho, né, sobretudo no campo, né, baixa produtividade da terra. Quer dizer, é claro que nós estamos falando principalmente da realidade até os anos 60 e 70. Depois disso, o agronegócio acaba dando uma solução, vamos dizer assim, para essa questão, né, patrocinada pelos militares lá nos anos 60 e 70. Né. O agronegócio vai criar um tipo de produtividade na terra, de produtividade agrícola, sem mexer na estrutura agrária, quer dizer, mantendo a estrutura de grandes unidades de propriedade. Né? Mas até os anos 60, a questão agrária era
um fator, um fator prejudicial para o desenvolvimento capitalista brasileiro. Né? Isso é interessante, né? Para pensar. O novo governo em 30 não mexe nessa questão. Né? Não mexe. Eventualmente lançava uma retórica aqui e ali. Nos anos 40 é comum Vargas fazer um apelo mais retórico para os trabalhadores rurais, né? Dizer que estender a legislação trabalhista para o campo, mas isso na prática vai esperar lá nos anos 50 e 60. Né? Okay? Inclusive vale dizer que os sindicatos rurais eram proibidos. Né? Quer dizer, é interessante, porque o Estado regula os sindicatos no meio urbano, os sindicatos operários, com uma legislação de controle, né, muito rígida, mas, ao mesmo tempo, dificulta ao máximo, no limite proíbe, a criação de sindicatos rurais. Isso é sintomático. Né? Sindicatos rurais vão existir no Brasil, vão se difundir no Brasil só no começo dos anos 60. Em pouco tempo, entre 59 e 64, são criados mais de quase 1000 sindicatos. Saem de 3, 4 para 1000. O que explica, em parte, a crise de 64, né? O golpe de 64. Né? Que tem na questão agrária um fator importante. Né? Ok? Ok? O golpe de 37 é um golpe que é apoiado pelo Exército, pelas Forças Armadas, mas particularmente pelo Exército, né? Como fator de união nacional, de desenvolvimento econômico e de segurança nacional. Né? O Exército, então, portanto, é que sem o Exército, quer dizer, dificilmente Vargas conseguiria articular esse autogolpe. Né? Aliás, é muito interessante porque o Exército, podemos dizer assim de maneira mais leviana, coloca Vargas no poder em 37, né? Reforça o poder de Vargas e tira ele em 45. Essa mudança de correlação de forças é muito interessante entre Vargas e os militares. É para ser pensado. O que teria acontecido no meio, né, do Estado Novo para justificar essa mudança de postura dos militares em relação a Vargas? A gente vai ver isso. A nova Constituição, né, muito centralista, autoritária, ela pressupunha... Bom, primeiro, reforçava o poder executivo. Né? A marca do Estado Novo é o reforço, né, autocrático mesmo do poder executivo nacional, né? E também do poder executivo estaduais, enfim, com as interventorias. Então, a gente pode dizer até num fim de uma autonomia administrativa dos entes federativos. O que, repito, não significa o fim da influência política das oligarquias estaduais. Não confundam uma coisa com a outra. Falar em fim de, vamos dizer assim, o cerceamento da autonomia administrativa dos estados não é dizer que as oligarquias estaduais deixaram de ter poder real, de fato, porque elas ainda tinham acesso a cargos, elas mantinham suas propriedades, elas controlavam o jogo político que, enfim, que passava pelas interventorias e pelos DASPs estaduais, né, pelos departamentos de administração do serviço público estaduais, como mostra, repito, o trabalho do Adriano Codato. Ou seja, é muito mais um rearranjo com essas elites em função de um projeto nacional do que o fim das elites oligárquicas. Isso tem que ficar... A tendência da historiografia atualmente é trabalhar nessa perspectiva, e não numa perspectiva, às vezes, mais tradicional da historiografia, que diz que o Estado Novo acabou com as elites, acabou com as oligarquias e centralizou o poder, né, numa elite urbana, industrial. A coisa não foi bem assim. Né? É muito curioso porque também, enfim, a Constituição previa a pena de morte, previa a sua suspensão em caso de crise, isso é muito interessante, né? Uma Constituição que permite a sua suspensão por decreto presidencial em caso de crise social política, em caso de ameaça à ordem social ou à segurança nacional. Isso é bem interessante, né? Quer dizer, porque normalmente, quando você tem suspensão de direitos constitucionais, é uma proposição do Poder Executivo que passa pelo Poder Legislativo, que passa pelo crivo do Congresso, que é o chamado estado de sítio, estado de guerra, enfim. Né? Agora, essa Constituição previa quase que sua autodissolução. Isso é muito interessante. Né? Muito, portanto, muito centralizadora. Outro dado dessa Constituição é que abria a possibilidade de organizar a sociedade na forma do poder corporativo, que nós vamos ver o que é. Uma lógica corporativa, ou seja,
que hoje a historiografia identifica muito com o modelo fascista, né? Falar em uma sociedade organizada de maneira corporativa enfim, falar de uma sociedade organizada nos moldes que os fascismos dos anos 20 e 30 propunham, ou seja, sociedade que não era nem liberal nem socialista, e sim corporativa. Nós vamos ver o que significa isso daqui a pouco, certo? Bom, lembrando que, portanto, só para a gente sintetizar, né, ao longo desse período, pelo menos 3 grandes linhagens políticas atuaram no Brasil. Quer dizer, o tenentismo teve o seu auge entre 30 e 32, mas manteve aí alguma influência até meados da década, né? Depois, uma série de reformas no Exército vai diluir o tenentismo como força política militar dentro das Forças Armadas, né? O Exército Brasileiro passa por uma série de reformas administrativas, burocráticas, capitaneadas pelo Góes Monteiro, que era o principal preposto militar do regime, e pelo Eurico Dutra, né, que depois se tornará presidente, né, eleito, né. Então, ambos realizam uma série de reformas administrativas e o Exército Brasileiro fica mais, vamos dizer assim, centralizado, mais verticalizado. Há uma série também de mudanças na carreira militar que acabam reforçando o poder da oficialidade, da alta-oficialidade, ou seja, dos generais, né? Aliás, é uma frase que o próprio Góes Monteiro usava muito para justificar essas reformas. É preciso reformar o Exército, por quê? Para que se impeça a política no Exército e para que se faça a política do Exército, né? Pensem nisso, né? A política no Exército é ruim para o Exército, né, como corporação, e para a nação, dentro da lógica do patriotismo militar, né? A política do Exército, né, representará uma ação coesa enfim, dessa arma na condução da política nacional. Então, essas reformas administrativas têm também muito a ver com o reforço da capacidade de intervenção política do Exército no cenário, no Estado e na própria sociedade, né, como ator político, né? E, para isso, o tenentismo foi... Uma parte do espírito tenentista foi absorvida nessa reforma, mas os tenentes, né, como, né, corpo rebelde dentro da arma, foram diluídos, vamos dizer assim, né? Alguns mais importantes passaram a generais e outros foram para a esquerda, foram expulsos do Exército, né? Então, o tenentismo ele se esgota como fenômeno político em meados da década, né? E lembrando que o princípio tenentista eram militares nacionalistas, reformistas, entendendo o reformismo no sentido muito amplo da palavra, né? Propunha uma série de reformas econômicas e eleitorais, principalmente políticas, né? E de caráter anti-oligárquico, ou seja, a questão dos tenentes era com as oligarquias, né? A política oligárquica da Primeira República era o grande eixo a ser combatido pelos tenentes, né? Uma outra linhagem importante, o liberalismo oligárquico e antipopular no sentido de ser contra uma política de massas, né? Qualquer tipo de política de massas era objeto de críticas dessas vozes liberais, né? E que passou boa parte da década de 30 defendendo o quê? A chamada restauração oligárquica. É claro que essa é uma expressão que a historiografia construiu, né, para implicar esses projetos, para nomear esses projetos de reconstitucionalização do regime, né, e de volta dessa proeminência política das oligarquias, né? E qual que era, vamos dizer assim, a agenda, né, desses grupos? Basicamente, né, o federalismo, a volta do federalismo, né, ou seja, o reforço da autonomia administrativa dos estados, né. Na política nacional, veja, não estamos falando aqui em separatismo, tá? Federalismo não tem nada a ver com separatismo, né? Ninguém questionava, né, a unidade territorial e a existência de um Estado nacional no Brasil, né? Eventualmente, havia vozes separatistas em São Paulo, em 32, mas muito marginais ao processo político, né? Com muita retórica, mas efetivamente não era esse o projeto. Constitucionalismo, ou seja, isso é interessante porque os liberais projetam na Constituição, né, ou na existência de uma Constituição de tradição liberal, né, que defendia, portanto, o quê? Regime representativo, eleições, rodízio de poder, ainda que esse rodízio no Brasil fosse muito fraudado o tempo todo,
de garantias individuais, direitos individuais, né? Direito à propriedade, quer dizer, quando se fala em constitucionalismo, os liberais imaginam esse tipo de Constituição. Né? Então, eles colocam o constitucionalismo como um valor em si, um valor que garantiria a democracia em si. Né? Então é interessante que essa tradição constitucionalista no Brasil muitas vezes vai se combinar com golpes de Estado. Né? Quer dizer, notem que, né, em 64, a defesa da Constituição, né, que é uma pauta liberal, né, vai estar por trás do golpe, né, contra o João Goulart. Né, para impedir o quê? Uma reforma na Constituição, né, que não podia ser tocada. 2016, mesma coisa. Né? Sempre em nome da Constituição, né, é preciso derrubar o governo eleito. Então é interessante que em 54, a crise de 54 também muitas vezes era a crítica a Vargas, lá no seu segundo mandato, era evocada em nome da defesa dos princípios constitucionais. Então é interessante, o próprio Thomas Skidmore, né, um historiador norte-americano, né, ele localiza nessa tradição constitucionalista liberal uma linhagem de antivarguismo muito forte. Né, porque identificavam em Vargas exatamente o cerceamento desses três elementos. Né? Vargas era um centralista, Vargas não respeitava constituições, né? E a tradição varguista depois passa por João Goulart, enfim. Né? Também não respeitaria as constituições, os limites constitucionais do poder, e era um interventor na economia, defendia que o Estado interviesse na economia. Né? Portanto, esses três elementos são combatidos em nome do quê? Do liberalismo econômico e do liberalismo político, que se materializava na linguagem constitucionalista. Não por acaso, a própria historiografia oficial paulista vai chamar de Revolução Constitucionalista, de 32. Ou seja, uma revolução, portanto, ancorada nesses princípios liberais. Né? Isso, presta atenção sempre nessa linhagem política na história do Brasil, porque me parece que o constitucionalismo liberal aglutina, né, um tipo de liberalismo que, na verdade, é um liberalismo bastante oligárquico e que muito crítico à massificação da política. Né? É um dado interessante, porque, vejam, é um tema que vai atravessar o século XX e chegar no século XXI. Né? Essa capacidade da linguagem constitucionalista de defender princípios liberais e oligárquicos, ou seja, de pensar a política de maneira formal, representativa e com uma certa desconfiança da expansão do corpo político nacional. Né? Que não seja pelo voto individual. Né? Ou seja, então a questão de movimentos de massa, que está inclusive depois, no final do Estado Novo, está na base do varguismo, será objeto de crítica desses vetores constitucionais. Né? Você queria, não? Em princípio, sim. Quer dizer, não há nação que possa viver sem Constituição. Sem dúvida. Porque senão, o que acontece? É o poder discricionário de quem está governando. Se você não tem Constituição que regula o exercício do poder, regula a relação entre os cidadãos, os direitos políticos, os direitos civis, né? Que estabelece um marco jurídico geral a partir do qual as outras leis vão seguir, é o caos, é a anomia, e vamos dizer assim, o chamado poder discricionário. Ou seja, então quem está no poder, quem manda de fato, faz o que quer. É claro que não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que no Brasil, em torno da defesa dos princípios constitucionais, se aglutinou uma cultura política oligárquica. Né? É isso que é interessante. Né? Ou seja, uma cultura política que não admite, né, revisão da própria Constituição. Revisão das bases de uma Constituição de uma sociedade. No sentido de incorporar direitos, por exemplo. Vejam que os liberais, hoje, né, sobretudo início do século XXI, são muito críticos da Constituição de 88. Né? Então é muito curioso, né, porque é essa contradição que eu queria que vocês pensassem. Né? Vejam, no campo político, os liberais de hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, né, para a gente fazer a volta ao passado depois. Os liberais de hoje são muito críticos à
a qualquer tipo de lei que viole um princípio constitucional. Inclusive, a deposição da Dilma foi exatamente baseada nessa ideia de que ela teria violado preceitos constitucionais. Então, então, a Constituição é intocável. A Constituição é... Né? Em 64, a mesma coisa. Não se pode revisar a Constituição. Né? Porque toda a briga em torno da reforma constitucional no governo João Goulart, o que era? Era para reformar 2 artigos e permitir reforma agrária. Pagar a reforma agrária com títulos e não em dinheiro, como defendia a Constituição. Né? Então, os liberais tinham medo que, ao mexer na Constituição, a convocar uma constituinte, né, não só esses 2 artigos fossem mexidos, né, modificados, mas também poderia haver um princípio de, por exemplo, continuismo do poder, né, o Goulart poder ser reeleito, que não era permitido. Tá? Então, é interessante que aí a Constituição é inviolável. Por outro lado, se a gente pega hoje em dia, o conjunto de vozes liberais, né, principalmente os que pensam em economia, né, de mercado, querem reformar a Constituição de 88. Aí a Constituição não presta. Ela não é boa. Ela cerceia, ela regula demais, ela cria direitos para o qual o país não está preparado. Então é interessante isso, né? Quer dizer, por um lado, a Constituição é intocável, no outro, ela deve ser mexida. Então, e o que sinaliza isso? Sinaliza, na verdade, uma espécie de cultura política brasileira. Que o próprio Skidmore, veja que não é um historiador, é um historiador bastante ponderado e moderado, eu diria, né? Ele vai nomear como uma espécie de pensamento conservador que se expressa pela linguagem constitucionalista. Isso não quer dizer que a Constituição seja ruim ou seja prescindível. Ou seja, a Constituição, em qualquer circunstância, é imprescindível. Um país sem Constituição e sem respeito à Constituição é um país aberto para a anomia, para o caos, para o poder discricionário. Né? Agora, veja bem, o regime 37, que era um regime centralizado, autocrático, tinha Constituição. Então, né, também a existência da Constituição não garante liberdade pública. Não é isso que... Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o pensamento liberal conservador no Brasil, de base oligárquica, né? Ou seja, aquela base que vê com desconfiança a expansão do corpo político, porque quando se fala em oligarquia é isso, né? Olha, o clube da política tem que ser fechado. Né? Eventualmente, o indivíduo que venha de baixo pode até se tornar um indivíduo votante, mas as massas, os trabalhadores, não devem votar como trabalhadores, devem votar como indivíduos. Né? E se passar pelo crivo, né? Por exemplo, no caso aí, os analfabetos não podiam votar. Né? Então, o que existe no Brasil é a expressão de um pensamento conservador, liberal conservador, que tem em torno do constitucionalismo seu baluarte legal, vamos dizer assim. E que muitas vezes usa essa linguagem para contra a consolidação de um processo democrático. Que não existe democracia sem ampliação de corpo político, né? Sem a possibilidade daqueles que não participam da política participarem. É claro que esse processo não é tranquilo, né? Porque, enfim, ele é um processo conflituoso. E também tem que ser na Constituição, né? A Constituição teria que exatamente ter mecanismos para arbitrar esses conflitos que surgem no processo político. Né? Agora, quando ela é usada para justificar um golpe, quer dizer, é complicado, né? Complicado. Interessantíssimo, né? Em 64, logo depois do levante militar e da deposição do governo, que foi eleito, enfim, né? Os jornais tampavam a seguinte manchete: a Constituição, né, saiu vitoriosa. Muitos jornais davam esse tom para o golpe. A Constituição está preservada. Ou seja, só que 9 dias depois tem o ato institucional, que diz exatamente o contrário. Né? A gente vai ver isso no curso. Né? Não se disse que a Revolução obedece ao poder constitucional. É o poder constitucional que emana da Revolução. Eles já deram o recado, né? Quem está esperando que a Constituição estará intocada não entendeu nada do que está acontecendo. Né? Por isso que muitos liberais, inclusive, vão depois rompendo com o regime, né? À medida que os atos institucionais vão se sobrepondo à Constituição. Então, isso no Brasil é interessante porque há um pensamento, portanto, liberal, conservador ou mesmo moderado, que vê na Constituição um elemento, um baluarte. E muitas vezes isso prejudica o processo de consolidação da democracia. Né?
Porque as constituições elas têm que ter mecanismos de revisão também para ampliar novos atores, né? É a grande pedra filosofal da coisa, né? Não sei se eu respondi. Em nenhum momento eu quero passar a imagem de que a Constituição não é algo importante para um país, é fundamental, né? E quanto mais o processo constituinte for democrático, melhor ainda, né? Porque aí você tem consenso, dificilmente você vai ter, né, em nenhum país que tenha, né, uma sociedade conflitiva. Mas, né, a Constituição tem que ser algo que tem que ser incorporado pela sociedade civil, né? E é interessante que talvez a única Constituição que tenha havido um processo amplo de debate, né, um processo democrático de escolha, um processo amplo de debate e uma incorporação no dia a dia tenha sido a Constituição de 88, justamente que está ameaçada agora, né? Por exemplo, Ministério Público, né, que é um eixo de combate à corrupção importantíssimo, ele é, em grande parte, fruto da Constituição de 88. Né? Direitos sociais, né? A ideia de que você tem direitos sociais como, né, como fundantes do pacto político. A Constituição de 88. Né? Cidadania universal. Constituição de 88. É claro que isso no dia a dia, às vezes, não aconteceu. Essas coisas não aconteceram na prática. Né? Nós temos ainda, né, dependendo do lugar que você vai, enfim, os mais pobres não têm direito constitucional nenhum. A polícia faz o que quer, mata, né, e prende. Né? Mas, de qualquer forma, é um preceito legal que serve de parâmetro para até você lutar contra qualquer arbitrariedade que venha do Estado. Né? Então, enfim, mas é interessante que ela está sendo criticada justamente nesse aspecto, principalmente no aspecto dos direitos sociais universalizados. O país não comporta. Né? E, ao mesmo tempo, ela é cultuada como elemento de cerceamento de uma autoridade presidencial. Então, é esquizofrênico, né? Não sei se é um pouco esquizofrênico. Né? Ela é boa ou não é boa? Ela é intocada ou pode ser revista, né?